Doutor Luiz Carlos, uma das alegações que as pessoas que defendem a redução da maioridade penal é de que há uma sensação de impunidade do jovem, ou seja, o garoto lá de 17 anos comete um crime e ele tem, pelo menos de acordo com essas pessoas, a ideia de que daqui a um ano, ou menos de um ano, estarei solto. A minha pergunta é o seguinte, como é que o senhor atribui isso a quê? A essa sensação de impunidade? Como resolver isso? Uma mudança, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente resolveria? A questão da impunidade, ela está também dentro do que eu falei. Existe uma sensação de impunidade geral na sociedade. E essa sensação de impunidade geral está sendo desviada para o jovem que furtou uma carteira ali na esquina, o jovem que roubou um carro. Essa sensação de impunidade não é aí que está. A gente pode desviar essa sensação de impunidade para onde quiser. Está sendo desviada para o jovem que, na verdade, hoje em dia, o índice de reincidência de um jovem que comete crime e é tratado pelo ECA é um índice de reincidência muito menor do que o índice de reincidência de quem vai para uma penitenciária. Quer dizer, nós queremos colocar um jovem de 16 anos numa penitenciária com estuprador, assassino, homicida profissional, para ele sair com 20 anos, 25 anos, com pós-graduação, naquela criminalidade. Essa questão da sensação de impunidade, primeiro que a gente não tem que fazer política com sensação, tem que se fazer política com dados, com estatísticas, não com sensação. Se for fazer política com sensação, imagina como é que vai ser a política brasileira, que já está sendo feita dessa forma. O que a professora falou é muito certo com relação à lei, mas o ECA não foi cumprido, os direitos não são cumpridos, e porque a lei não é cumprida, a gente vai fazer uma outra lei, quer dizer, que diminuição da maioridade penal não deixa de ser uma outra lei. Quer dizer, e uma outra lei para colocar jovens no caos do sistema penitenciário brasileiro. Quer dizer, o sistema penitenciário brasileiro é genocídio. Colocar um jovem de 16 anos numa penitenciária com um homem de 25, 30 anos, que nem a força física dele ele tem. Ele pode ter cometido o crime que for. A força física de um jovem de 16 anos não é a mesma de um homem de 25, 30 anos. Ele vai morrer. Professora, dentro desse pensamento, a senhora que é defensora da proposta de redução da maioridade penal. Exatamente. E, assim, rapidamente, até ressaltando o que o doutor Luiz Carlos falou, o próprio ministro da Justiça, essa semana, falou que as cadeias brasileiras são escolas do crime. A gente tem dados do CNJ de que a reincidência criminal é de 70% nas cadeias normais. A senhora acha que, dentro desse pensamento de tem que reduzir, como é que funcionaria essa redução, colocando esses jovens nas cadeias públicas, por exemplo? Eu discordo, porque, na verdade, eu espero, como cidadã, muita responsabilidade dos poderes se passar a lei. Porque, na verdade, o Brasil vive um clima de ordem moral hoje. A corrupção, como disse o nosso juiz, ela atinge todos os poderes. Ela hoje está atingindo até o poder do atual presidente. Então, o que de moral e de exemplo eu tenho como cidadã para eu poder dizer que hoje eu defendo a honestidade e a moralidade se eu tenho exemplos ruins? Então, a questão da redução da maioridade penal, eu já disse anteriormente, ela não é só um problema de tentar maquiar um sistema, mas ela tem que, na verdade, se não resolver, e como ele disse, vai ser uma nova lei, ela vai estar despreparada, ela não vai poder ser executada com esse sistema penitenciário que, se eu fosse definir, adjetivar, seria um horror. As penitenciárias brasileiras, o sistema penitenciário brasileiro é um horror. Mas alguma solução para, vamos dizer, a redução da maioridade penal aconteça? A senhora enxerga uma solução ou alguma alternativa? Olha, eu acharia que deveria repassar pelo fortalecimento do ECA, certo? Ainda que eu seja favorável que aumente o tempo de infração, mas que não se leve para presídio, se melhore, né, com políticas públicas mais eficientes, a questão da casa do infrator, a ocupação dessas crianças, uma força-tarefa do Estado para trabalhar esse jovem, que ele realmente é futuro, ele tem capacidade, ele apenas comete um ato ilícito. Agora, jogar dentro, eu discordo, né? Vamos supor, filtrar
né, a lei da redução da menoridade penal só para encarcerar o jovem, eu não vejo solução. Eu vejo aí vergonha, porque, na verdade, os políticos estão sabendo, e os governadores, que o sistema carcerário brasileiro, ele é um sistema horrorizante. Ele não educa, ele não conserta, ele não dá perspectiva de vida para ninguém. Então, eu vejo com certo cuidado que a minha preocupação em ser a favor da redução da maioridade penal, ela repasse por um trabalho de política de conscientização e aproveitamento da capacidade desse jovem reintegrado a um quadro que não seja o penitenciário. Entendi.